Hoje eu tô aqui para falar sobre este livro aqui, que se chama A Cura Está em Você. Eu quero falar um pouco da estrutura desse livro, como ele foi distribuído, como ele funciona e principalmente a minha experiência de leitura com essa obra aqui. Esse livro aparentemente é novo no mercado brasileiro, porque o Scooby só tem a minha resenha e na Amazon não tem resenha nenhuma. Eu comprei ele através de um grupo de promoções da Amazon, onde ele estava por R$ 5,99. Ele demorou em torno de 1 a 2 meses para chegar na minha casa. Acho que eu comprei ele no final de outubro, ele chegou no final de novembro, uma coisa assim. E isso me fez pensar que talvez ele estivesse com esse preço muito baixo para que as pessoas comprassem, mesmo antes do livro estar em estoque, e também para elas poderem fazer resenha o mais rápido possível, até porque logo que esse livro chegou na minha casa, ele já não estava mais R$ 5,99, ele estava R$ 35,90. E eu não sei qual é o preço atual, mas eu acredito que tenha sido uma dinâmica para esse livro alavancar aí nas resenhas da Amazon. Mas antes de começar essa resenha, não deixe de conhecer o meu livro, Dorro, que é uma fantasia sombria. Tem tudo informado no meu Instagram, é só olhar a descrição e procurar. Apoie um autor nacional, tá, gente? Eu demorei 10 anos escrevendo esse negócio aqui. Não foi fácil. Esse livro me agradou bastante. Eu não tenho experiências muito positivas com livros de autoajuda, por exemplo. Os livros de autoajuda parecem ter uma lógica que é considerar que todo leitor que está lendo aquele livro, ele não é leitor, e sim uma pessoa que não tem costume de ler. Então eles buscam simplificar muito as coisas, principalmente a linguagem, mas acaba não se tornando algo simples e acessível. Na verdade, acaba se tornando algo extremamente limitado. Então, a maioria dos livros de autoajuda que eu li, eles começam com uma proposta do tipo assim, você tem esse problema? Nós vamos resolver esse problema. E aí você lê o livro até o final e ele não resolve o problema coisíssima nenhuma. O que não é o caso deste livro, que eu acho que sim, pode ser classificado como autoajuda, porque ele fala, olha, você tem esse problema aqui, eu vou resolver esse problema aqui, entendeu? E ele propõe uma jornada que é guiada por exercícios. E isso eu achei muito interessante. Quando eu fui fazer a resenha desse livro, eu falei que esse livro era muito mais do que uma leitura, ele era uma experiência. Porque é o que é proposto aqui, uma experiência. Esse livro, além de ser lido, ele precisa que você se envolva com o processo que está sendo proposto aqui. Ele é organizado em capítulos e todos esses capítulos se finalizam com exercícios, 1 ou 2 exercícios para você praticar algumas coisas específicas. Eu gosto muito da leitura desse livro, porque a leitura é fluida, simples, a linguagem é acessível, e em momento algum esse livro nega ou pretende ser a solução de todos os seus problemas. Então ele fala logo no início, olha, se você for fazer o exercício e você não se sentir confortável, fala com o seu terapeuta, conversa com o seu terapeuta. E eu achei isso muito interessante, porque, por exemplo, eu passo pelo processo terapêutico, né? Eu faço terapia e muitas vezes eu sinto que a minha própria psicóloga fica ali, sabe, meio parada, sabe, sem propor novas atividades, sem propor novas reflexões. Então acaba sendo uma coisa legal também para trazer, do tipo, olha, eu tava lendo esse livro e eu percebi que determinada coisa não tá muito legal, eu senti dificuldade de pensar, eu senti dificuldade de fazer esse exercício, então acaba criando uma nova dinâmica ali na sua relação de terapia, uma nova dinâmica com o seu terapeuta, e isso é interessante, eu achei ótimo. Então, recapitulando, o livro conta a estrutura. É simples, é acessível, tem uma narrativa super tranquila e fácil de desenvolver. Ele é dividido em capítulos que tratam vários âmbitos da cura, né? Tratando você como um ser humano, mas que a cura vai adentrar em várias camadas do seu ser, né? Por exemplo, quando eu fui identificar onde eu estava machucada, eu sabia que eu estava machucada psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, são vários âmbitos que precisam ser acessados, são várias camadas do ser humano que precisam ser curadas através de exercícios que são exercícios super simples e que visam e que têm como foco te conectar com você mesmo. O trauma, ele é uma coisa horrorosa, né? A gente já sabe. Mas eu acho que o pior efeito do trauma é que quando ele tira o seu chão,
quando ele destrói tudo que você acreditava, quando ele muda o mundo à sua volta, quando ele muda suas crenças, você se perde de você mesmo, porque é tudo tão catastrófico, é tudo tão diferente depois que você consegue sobreviver ao trauma, que você consegue dar aquele respiro e falar, eu ainda tô viva, que muitas vezes você acaba ficando desconectado de si mesmo, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais no que você acredita. Isso aconteceu comigo, o trauma ressignificou todos os meus sonhos, todas as minhas esperanças, eu não acreditava em mais nada, eu não queria viver porque não tinha motivo para viver se eu não acreditava em mais nada do que eu acreditava. Então esse livro também é uma gostosa reconexão consigo mesmo. Reestabelecer essa conexão consigo mesmo, descobrir novamente quem você é importantíssimo para seguir em frente, porque só você mesmo é capaz de se dar a força necessária para continuar uma jornada dessa. Então esse livro, ele meio que convida você a uma jornada. E como eu disse, ele não é uma leitura, ele é uma experiência. E quando eu digo isso porque, além dos exercícios, o livro te propõe não só conversar consigo mesmo, conversar com o livro, como carregar o livro para tudo quanto é lado. Tipo um livro de atividades. Ai, carrega para todo lado, se você tiver dúvida, você vai lá e consulta e vive. E eu quis aprofundar essa vivência ao máximo. Porque se é para fazer um negócio, vamos fazer o negócio do jeito mais divertido possível. Porque vamos combinar, o processo de cura é a coisa mais sem graça, mais sem sal, mais insossa que eu já vi na vida. O processo de cura é um negócio super, eu não sei nem explicar, não tem palavra, é medíocre, né? Você não tem emoções. Eu sempre descrevo o processo de cura como aquela casquinha que fica por cima do machucado, que nem dói mais, mas também você não consegue mais sentir. É um momento de super tédio, divagação, onde você tem que ter paciência, não dá para acelerar o processo. E é chato. Curar é chato. Curar não é divertido, não é maravilhoso. Você não acorda num dia e fala assim, caramba, estou curada, que vida maravilhosa minha, vou sair, vou correr no parque, vou na pracinha, e vou na praia. Não, o processo de cura é um negócio sem graça, que você acorda e pensa, ok, não tá doendo, mas eu também não quero fazer nada. Eu também não quero ler, eu não quero ver TV, eu não quero sair, eu não quero passear, eu não quero fazer nada. Queria nem estar existindo. O processo de cura é um negócio super sem graça. Então, se a gente tem que viver esse processo chatíssimo, sem gracíssimo, sem sal nenhum, vamos viver divertido, né? Então, assim, quando eu peguei esse livro aqui, eu peguei ele já um pouco, o meu processo de cura já estava bem avançado, né? Eu já vinha de um intensivo processo de terapia o tempo todo, de correr atrás, de tentar curar imediatamente todas aquelas feridas sangrentas, dolorosas, purulentas, que estavam me desgraçando e tirando toda a minha energia, porque o processo de cura tira a energia do ser humano, né? Imagina que seu corpo, ele tá curando não só a camada emocional, psicológica, espiritual, física, ele tá tendo que gastar energia para curar tantas camadas de você, que obviamente você vai ficar sem energia, e é normal, entendeu? Você vai dormir mais, você vai ter menos ânimo para fazer as coisas, mas tendo claro que é um processo que vai acabar, que a ferida, o machucado, quando você se machuca sério, você também fica sem energia, quando você fica doente, você também fica sem energia, então sabendo que é um processo que vai acabar, só tenha paciência. Porque é chatíssimo ter paciência. Para mim, que sou uma pessoa super ativa, que sempre produzi muita coisa, que sempre fiz muita coisa, que eu tinha rotinas exaustivas, de não ter um segundo livre no meu dia, ficar deitado na cama esperando curar, tendo paciência comigo e entendendo que eu estava cansada, que não era simplesmente, sei lá, preguiça, falta de vontade, falta de vergonha na cara. Foi muito complicado. Então eu tive que primeiro fazer as pazes comigo mesma, segundo ter paciência comigo mesma. Eu peguei esse livro aqui já no final do processo, então eu consegui enxergar essa luz, porque na verdade eu só queria ler mais sobre aquilo, porque eu sentia que eu estava bem próxima do final. Mas são ciclos que são difíceis da gente entender, o momento que acaba, o momento que, né, que a gente recebe o nosso diploma assim, olha, você está formado na sua dor, tá? Não precisa fazer mais nada, agora é só viver e ter férias, né? Eu tô no momento de férias do sofrimento. Bom,
E aí eu peguei e eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso aqui, porque se tiver qualquer coisa sobrando que eu não tenha feito, eu vou descobrir e eu vou curar e eu vou acabar com essa dor de uma vez por todas, porque eu não mereço ficar assim, eu não mereço ficar sem ânimo, sem criatividade, sem vontade de viver, sem correr atrás dos meus sonhos, porque que direito que alguém tem de simplesmente chegar, usar o meu coração, acabar com o meu coração, destruir minha alma e eu ficar ali, sem conseguir fazer nada. Porque o coração é meu, ele tem que lutar por mim, minha alma é minha, ela tem que lutar por mim. Eu tenho sonhos muito grandes para perseguir e chegou uma pessoa simplesmente usou meu coração, jogou fora, me deixou sem vontade de viver, sem seguir em frente. Que direito que essa pessoa tem? Não tem esse direito. E eu posso ficar simplesmente reclamando, ou eu posso simplesmente juntar os pedaços de mim e falar, eu vou sobreviver, eu vou me reinventar e eu vou ser ainda melhor. Mas esse processo, poxa vida, esse processo demora muito. Esse processo demora muito. Eu tô falando aqui, ó, pela primeira vez e vai fazer 5 meses de que eu tô me reerguendo. E só quase 5 meses depois é que eu tô conseguindo voltar ao YouTube, a escrever, a fazer fotos, a produzir conteúdo, a trabalhar artisticamente. Eu morri artisticamente por quase 4 meses. Eu morri pra vida por quase 4 meses até eu conseguir me reerguer. E foi um saco, porque você fica revoltado. Por que eu tô assim? Eu tenho que dar a volta por cima, eu tenho que melhorar. Mas às vezes seu corpo não corresponde, porque ele precisa do tempo do processo. Por isso que eu digo que cura é chato, é muito chato. Curar não tem graça nenhuma, então tudo que você puder colocar de emoção nesse processo de cura, coloca. E eu falo desse livro porque ele pode sim te auxiliar. Eu até fico pensando, ok, eu recebi ele num momento bem depois da minha cura e foi ótimo. Mas e se eu tivesse recebido esse livro antes? Se eu puder fazer com que você encontre esse livro antes, que você não precise passar pelo processo de cura como eu passei, que eu fui tipo assim, no escuro, tentando acertar, será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu vou fazer assim? Eu fui tentando reinventar minha história, eu fui tentando ressignificar minha dor, mas às escuras, sabe? Sem alguém me guiando. E talvez esse livro consiga trazer esse sopro para você, consiga trazer esse norte para que de repente você consiga passar por esse processo muito mais rápido do que eu passei, por exemplo. Então, para trazer mais cor, mais vivacidade a esse processo chatíssimo que é a cura, eu usei bastante post-it, canetinha, eu escrevi. Tem várias situações, isso é um ponto extremamente positivo desse livro, que ele traz muitos exemplos de tudo, né? Ele vai tocar no tópico principalmente do trauma, mas ele vai trazer inúmeros traumas dele mesmo, do próprio escritor do livro, de pessoas que esse escritor conheceu, de pessoas que esse escritor atendeu. Eu não tenho certeza se ele é psicólogo ou sei lá o que ele é, mas ele dá consultoria. Então ele fala dessas consultorias e é impossível você não se achar em alguma dessas situações. Então acaba parecendo que é uma consultoria particular, pessoal, porque além dos exercícios serem super interessantes e fáceis de reproduzir, de fazer, né? Eles também são bastante dolorosos. Os exemplos fazem com que você se sinta integrado ao livro, que você consiga visualizar perfeitamente o que é que o autor quer dizer pra gente. Isso é muito legal. Eu achei isso muito lúdico, muito ilustrativo. Como que determinada pessoa conseguiu sair daquele problema com um determinado exercício ou com determinada atitude, ou refletindo sobre algo, ou quebrando um ciclo, ou quebrando um vínculo. Eu achei isso aqui muito positivo. Então, toda vez que aparecia esses exemplos, eu aproveitava para falar de mim, porque é interessante a gente colocar sempre na mesa nós mesmos, porque nós temos que analisar tudo aquilo que não é legal. Porque curar o trauma é encarar ele 800 mil vezes, mesmo que doa, até ele não doer mais. Até ele deixar de representar tudo aquilo que ele representava pra gente e passar a representar mais nada. Então a gente é obrigado a olhar tudo aquilo que a gente não quer. Então quando tinha esses relatos, o que eu fazia? Eu pegava um post-it, marcava o relato ou marcava algo que eu não concordava e refletia como eu agia naquela situação. Por exemplo,
o gatilho era ativado por isso, e a pessoa agia dessa forma. Aí eu ficava pensando, quando meu gatilho é ativado, eu ajo dessa forma? Ah, sim, eu ajo dessa forma, blá, blá, blá. Não, eu não ajo dessa forma, eu ajo de tal forma, tal forma. Aí eu avalio a forma como eu ajo. Significa que eu estou respondendo ao gatilho, ou eu já ressignifiquei minha atitude. Entendeu? Eu aproveito aquele espaço. Anotei muita coisa sobre mim, marquei muitas falas, porque o livro, vou mostrar aqui mais pertinho para vocês, ele é bem poético, ele tem umas falas muito interessantes. Ele tem essa estrutura aqui bem simples, é um livro simples, essa capa meio brilhante, meio dourada. Aí beleza, vamos ver se eu consigo achar o capítulo para mostrar para vocês. Os capítulos começam com essa página preta, mostrando o tópico principal que vai ser tratado e o subtópico para dar uma explicada sobre o que vai ser tratado. Ele, ao longo, vai falar coisas muito interessantes que eu marco, só que pausa para eu achar o negócio. Às vezes, a própria edição do livro destaca falas que são interessantes do texto que você já leu. Então, além de reforçar, de repente, porque é importante reforçar determinadas coisas positivas, ele já deixa destacado, às vezes você nem precisa destacar. Eu destaquei várias vezes, aí eu destacava quando chegava na página, depois o livro reforçava o que eu tinha falado, que eu tinha marcado. No final, ele traz os exercícios, tá vendo? E como você vai praticar esse exercício? O que você tem que fazer? O que acontece se você se sentir de determinadas maneiras, tá vendo? Enfim, olhem aqui. Todos os post-its dourados são exercícios. Então dá pra ver que tem bastante exercício pra gente correr atrás e colocar a cabecinha em ordem. Voltando à ideia que eu tava construindo de que o processo de cura é chato, então tudo que a gente puder fazer pra divertir, vamos nos divertir. Comprou esse livro? Pega 200 canetinhas coloridas, post-it, tudo que você puder, adesivo, e vai viver o livro, sabe? Vai viver, mas não vai viver com pressa. Eu li esse livro em 2 dias. Como eu disse, eu já estava no final do meu processo de cura. Eu já vinha de um longo processo de cura e eu queria encerrar. Inclusive, eu tanto queria encerrar que eu começo colocando a data do dia que eu comecei a ler e coloco aqui no final. Quando eu terminar de ler este livro, eu serei livre, a cura estará completa. Então, meio que profetizei que quando eu terminasse de ler isso aqui, todas as últimas pendências que tinham ficado nesse processo de cura, todas as feridas pequenas que tinham ficado, ou casquinhas, iriam cicatrizar de uma vez por todas. Então, eu me convidei a ler dentro do meu ritmo. Só que o que aconteceu quando eu comecei a ler esse livro? Ele só reforçava muitas coisas do que eu tinha feito. Não foram muitas descobertas dentro desse livro, porque eu já vinha de um processo imersivo de resolver todos os meus problemas, de curar o meu coração, de curar a minha alma, de curar meu psicológico, de curar o meu emocional. Então eu estava assim muito focada naquilo. Mas eu não tinha um conteúdo programático, eu não tinha um cronograma como esse livro me ofereceu. Então o que ele veio trazer para mim, além de algumas descobertas específicas, foi a aprovação. Foi o carinho de dizer, olha, você está no caminho certo. Você fez o melhor que você pôde. Você assumiu um compromisso com a sua cura e isso já é maravilhoso, porque a partir do momento que você reconhece que você precisa ser curado, as coisas andam. Já é um compromisso muito grandioso você querer curar. Já é um exercício muito nobre você olhar para si mesmo e não querer, sei lá, machucar mais ninguém, né? Agir de forma inconsciente, ser refém dos seus gatilhos, ser refém dos seus traumas. É muito nobre, é muito lindo da sua parte, é muito maravilhoso do ser humano que fala, cara, eu quero me libertar. Eu quero me libertar de todas essas sombras, eu quero me libertar de tudo que me machucou, eu quero libertar as pessoas que convivem comigo da minha submissão aos gatilhos, porque é inconsciente, ninguém faz essas coisas por mal, acontece, o nosso corpo entra no modo de defesa. E a gente acaba se defendendo de coisas que não precisam mais ser defendidas.
porque nos machucaram, e nos machucaram muito, porque trauma não é qualquer coisinha, trauma é algo profundo, muito profundo, que machucou muito, que transformou sua vida num negócio que não era antes, que destruiu absolutamente todas as perspectivas de vida que você tinha. Bom, quero ler um trechinho para vocês do livro, que diz assim: uma coisa que eu sei sobre o trauma é que ele distorce e intensifica todo pensamento, sentimento, sensação física e o que mais tivermos de negativo. O trauma deixa a nossa pele fina, excessivamente sensível, nos faz super atentos e propensos à dor. E também costuma ser abrangente, de modo que nossa atenção se concentra na dor e na tentativa desesperada de evitar mais dor. É o modo operante, o nosso modus operandi. Depois do trauma, né? Como não? Como não? Como não agir dessa forma se eu estava tranquila e simplesmente a minha vida foi despedaçada? Porque eu sofri uma violência enorme na minha vida. Sabe? Então, como não ressignificar minha atitude para simplesmente tentar sobreviver? Só que a gente gasta muita energia tentando sobreviver de coisas que não estão tentando matar a gente. É por isso que a gente precisa ressignificar o trauma. Por isso que nós precisamos encarar aquilo até que ele se torne algo que não tem mais significado pra gente. Tem esse trecho também que eu acho interessante, ó. Quando levamos nossos traumas conosco, é quase impossível não partilhar. Aí entra a história do que eu falei, da gente proteger as pessoas que a gente ama. Porque quando a gente não visualiza o trauma, a gente age como? Por impulso, pelas sombras, quase inconscientemente, sem saber o que a gente está fazendo. E a gente pode machucar as pessoas achando que a gente está se defendendo de uma coisa que nem existe mais, que é só uma projeção do que nós vivemos. Então tá, é quase impossível não compartilhar esse trauma. Mesmo se tentarmos esconder e fingir que eles não existiram, porque essa ocultação, essa supressão é uma expressão do trauma em si, que pode ser transferida para outras pessoas. Então, é isso. E aqui nós temos casos e mais casos, e é legal ver como as pessoas se reergueram, como elas deram a volta por cima, e como é maravilhoso que você tenha decidido seguir por esse caminho. Então, esse livro trouxe para mim aprovação, sabe? Ele é muito carinhoso, ele tem uma linguagem muito afetuosa, eu acho que é muito afetuoso. Ele fala, sabe, sobre, meu Deus, você tá aqui, obrigada por estar aqui, que maravilhoso é o caminho que você decidiu. Então esse livro me trouxe muito isso, porque o trauma desconecta a gente de nós mesmos, eu falei isso. E com essa aprovação, dá uma reconexão consigo mesma também, porque o que acontece? A cura, além de ser um processo super chato, sem sal, insosso, sem graça, é um processo extremamente solitário. Ninguém vai entrar e te curar. Você pode se distrair da dor. Você pode se enganar. Você pode, sei lá, fingir que não sente mais ou que tá tudo bem. Mas o processo de cura é um processo que só você consegue assumir e fazer. Entendeu? Então ele é um processo super solitário, do qual conquistas que são enormes na sua vida, as pessoas não vão conseguir perceber, e não é por maldade delas, é porque elas não estão na tua pele, elas não sabem o que você viveu. Por isso que é tão difícil alguém ver as nossas conquistas pessoais. Poxa, hoje eu levantei da cama, hoje eu fui no shopping, hoje eu fui sozinha no shopping. Entendeu? Isso é uma vitória muito grandiosa que as pessoas podem não conseguir perceber, porque ela fala sobre a nossa superação interna, o quanto que não conseguir sair de casa era pra gente, o que significava ir no shopping, o medo que a gente sentia de determinada situação que para as pessoas é tão corriqueira, tão simples. Ai, hoje eu peguei o carro para dirigir, hoje eu consegui, sei lá, estacionar o carro na rua. Uau! Mas as pessoas podem não perceber, e digo novamente, não é porque elas são ruins, horrorosas, elas não estão nem aí pra você, mas é porque elas não conseguem perceber a importância daquilo na nossa vida. O quanto que a gente teve que lutar depois de ter perdido tudo, depois de ter sofrido uma tragédia, depois de ter sido roubado de nós mesmos, né? Alguém veio e nos roubou de nós mesmos. Então, depois desse processo super doloroso, o quanto que fazer uma coisa super simples é grandioso pra gente. O quanto que a gente teve que enfrentar os nossos medos, a nossa ansiedade, o sofrimento, os gatilhos,
e tudo que aquela coisa simples nos lembra. Eu, quando passei pelo trauma, eu fiquei muito tempo sem conseguir ler. E o carro da fruta vai passar na rua. Depois de vivenciar o trauma, eu fiquei muito tempo sem ler. É uma das coisas mais básicas da minha vida, uma coisa mais simples do meu dia a dia. Eu leio o tempo todo, não só como forma de prazer, de escapismo, de distração, de estudo. Tudo na minha vida significa ler, em algum nível, em algum aspecto, né? Eu aprendo mais fácil lendo, eu tenho, sei lá, desempenho melhor lendo, enfim. E eu fiquei muito tempo sem ler, porque tudo doía, e doía muito, trazia imagens horrorosas na minha cabeça, trazia imagens que eu não queria mais visualizar nunca mais, traziam desesperança, né? Porque é o pior que pode acontecer ao ser humano é não ter mais esperança em nada, né? E quando eu voltei a ler, quem poderia simplesmente olhar para mim e falar: caramba, parabéns, Laura, você voltou a ler? Porque ninguém entenderia o quanto de sofrimento ler me trazia. A quantidade de gatilho por parágrafo que tinha um simples livro sobre... Eu ficava tentando encontrar os temas mais diferenciados possíveis e imagináveis, só para não trazer essas ideias na minha cabeça. Mas o simples fato de haver uma palavra num papel machucava. E como vencer isso é muito cansativo. Voltar a viver depois do trauma é muito cansativo. Tudo dói, tudo machuca, tudo lembra. Eu me lembro que eu falava pra minha psicóloga: a sensação que eu tenho é que antes eu vivia o mundo e agora eu vivo um mundo cheio de espinhos, porque eu não podia descansar minha mente, eu não podia simplesmente sair aleatoriamente na rua, porque tudo machucava e machucava muito. Então eu tenho muito paciência nesse processo e busquem a sua própria aprovação, sabe? Reconheçam todas as vitórias, por mais imperceptíveis que elas pareçam ser, por mais pequenas que elas sejam, é vitória e precisa ser comemorado. Você não tá vindo do zero, você tá vindo do menos 100, sabe? Alguém te sabotou, alguma coisa na sua vida te sabotou, algum trauma ressignificou sua vida ao ponto de você ter que vir daqui de baixo e alcançar as pessoas e depois você voltar para onde você estava, porque você nem tá aqui no começo, você tá abaixo. Então tudo precisa ser comemorado, vivenciado. Eu escolhi ressignificar tudo na minha vida. Eu não mereço ficar aqui deitada, eu não mereço ficar aqui destruída, eu não mereço ficar chorando, porque uma pessoa se achou no direito de destruir tudo que eu conhecia, do que eu acreditava. Eu não mereço, porque a gente até se questiona, né? Por quê? Por que comigo? O que eu fiz para merecer? Eu não fiz nada para merecer, nós não fizemos nada para merecer. Eu sofri um acidente, eu perdi alguém que eu amava muito, nós não fizemos nada para merecer isso. A gente não tem escolha do que acontece com a gente tem escolha do que a gente vai fazer diante do que acontece com a gente. E somos muito fortes só por decidir que a gente quer levantar. Só por decidir, olha, eu quero começar mais um dia, a gente é muito forte. Eu acho que esse livro ajuda muito a superar todo tipo de trauma. Inclusive, o trauma principal do autor é um relacionamento extremamente tóxico, que ressignificou ele de uma maneira horrível, que limitou ele, que fez com que gatilhos se ativassem, mas se ativassem de uma maneira ruim. Acho que não tem nenhum gatilho que se ative de maneira boa. Esses gatilhos limitavam muito a vivência dele, porque ele vivia cheio de feridas que nunca se fechavam. Então ele vivia cheio de traumas e projetando coisas que simplesmente não faziam sentido ou que não tinham nem contexto para ele estar projetando. Uma sensação que o luto, que tudo que vem depois de determinado trauma é um luto sobre a nossa vida, é um luto sobre nossos sonhos, sobre como enxergávamos as coisas, como acreditávamos que seria, sobre as nossas projeções do futuro, né? O trauma impede que as coisas continuem do jeito que elas estavam, inclusive nós mesmos. Então, quando eu passei por um trauma, quando nós passamos por um trauma, a gente chora por tudo que morreu, a gente chora por uma versão da gente que morreu e que, de repente, nem volta mais. A gente chora pelos nossos planos para o futuro que ficam inviabilizados, pelos nossos sonhos, pelas nossas crenças. É muito complicado. Então, também se trata sobre vivenciar esse luto.
né? Não só de a perda de alguém, né? Eu perdi meu avô e sempre parece que é algo muito recente, vai fazer 1 ano e alguns meses, mas sempre parece que foi ontem, porque inclusive o luto é um processo a ser vivenciado todos os dias. Todos os dias aquela pessoa morre um pouquinho na nossa vida. Não é que a pessoa morre e de repente acabou. Nossa, morreu, terrei, ó, show de bola. Ai, que tristeza, acabou. Não, aquilo acompanha você por um período indeterminado. A pessoa tá em todas as coisas, você sente falta da pessoa naquela vivência. É um negócio muito estranho. Mais uma fala que eu acho interessante compartilhar. Nós fazemos todo o possível para evitar ter de encarar nosso trauma, mas é impossível apagá-lo de nossa história. Se tentarmos fazer isso ou fingir que fizemos, ele sempre volta para nos causar dor. O que temos de fazer realmente é trabalhar com ele, revirá-lo e vê-lo de outra forma. Esse aqui é o capítulo 4 e ele fala sobre voltar no tempo. Mas não é voltar no tempo ao tempo do trauma mais recente que você tenha vivido, e sim coisas que podem ter te limitado desde a infância. É um processo de você falar com a sua criança interior, de descobrir determinadas crenças limitantes que podem estar refletindo até hoje na sua vivência em sociedade. Então, quando eu digo que esse livro é muito legal, ele é muito amplo, ele é uma experiência que vale a pena ser vivida, vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Eu tô falando que esse livro é muito bom, que ele é muito legal e que ele é muito divertido, ele é bem fora da caixinha. Eu ainda não tinha lido livros de autoajuda com propostas tão, sabe, diferenciadas, tão inclusivas. Eu me senti incluída no livro. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu ele até o final e, mais uma vez, indicar a leitura desse livro com muita paciência, no tempo de vocês, levando o tempo que for necessário, anotando tudo que for preciso, pintando, colorindo as páginas, fazendo desse processo algo extremamente terapêutico, porque, enfim, o processo de cura não é lá aquela coisa fácil. Espero ter ajudado de alguma forma, não só com o meu relato, mas com a própria indicação do livro, que é uma super indicação, gente. Eu indico muito esse livro. Eu não tô sendo paga para falar isso, eu não conheço a pessoa que escreveu, eu não conheço nem a editora, porque eu não sou patrocinada por ninguém. Inclusive, patrocinadores podem me mandar mensagem, tá? E é isso, espero que vocês vivenciem o processo de vocês da melhor forma possível, cheio de energia, cheio de orgulho de ter escolhido esse caminho. Parabéns para você que escolheu esse caminho. Não deixem de me seguir nas redes sociais, porque ajuda muito. Eu sou uma escritora brasileira, independente, então todo o apoio é extremamente bem-vindo. Obrigada por assistir esse vídeo e desejo a vocês o melhor. Tudo de bom para vocês. E que esse processo seja rápido e que vocês deem a volta por cima super animados e revolucionem a vida de vocês e corram atrás do sonho de vocês e ressignifiquem tudo. É isso que eu desejo a vocês.